As comunicações espirituais não constituem fato sobrenatural. Na codificação da doutrina espírita, iniciada com a publicação de O Livro dos Espíritos, fica claro não a intenção de convencer pessoas céticas, materialistas ou mesmo religiosos dogmáticos, que sempre existirão, mas sim dar oportunidade para pessoas com a mente aberta por meio da fé raciocinada, o que auxilia no desenvolvimento da espiritualidade racional dos novos tempos. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. O Livro dos Espíritos, em seu aspecto didático, supera todas as dificuldades ao ensinar por meio de perguntas e respostas. Destaca-se para isso a habilidade do professor Rivail. O livro é apresentado de tal forma que a assimilação, apesar dos variados graus de profundidade, está ao alcance de todos. É interessante explicarmos que essa extraordinária obra foi publicada em 18 de abril de 1857 e teve uma segunda edição, publicada quase 3 anos após, em 18 de março de 1860, que se tornou definitiva. Em sua primeira edição, que contava com 501 perguntas e respostas, houve o anúncio de que haveria uma parte suplementar, já que, como lhe dissera um espírito da equipe, essa edição seria apenas uma introdução. Esse suplemento deveria compor-se de todas as questões que circunstâncias posteriores e novos estudos fizessem nascer. Após os quase 3 anos de estudos, Allan Kardec reedita o livro em 1860, juntando as novas revelações dos Espíritos, componentes da equipe Verdade, aproveitando a oportunidade para introduzir uma ordem mais didática na distribuição das matérias. A edição definitiva é composta por 1019 perguntas e respostas. Em sua folha de rosto está estampado: Filosofia espiritualista contendo os princípios da doutrina espírita, que são a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores por intermédio de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Após a parte introdutória, há uma página denominada Prolegômenos, que significa noções preliminares necessárias à compreensão do livro, onde o autor escreve: fenômenos alheios às leis da ciência ordinária se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma potência inteligente. E os fatos provaram que essa potência inteligente é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa potência inteligente declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem, ou seja, do corpo físico. Assim é que foi revelada
a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que tais comunicações se acham vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram-se abertas, acessíveis a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os agentes da vontade de Deus, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceitos. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Somente a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de as publicar. Entre os espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam, que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que utilizam de nomes reverenciados. O Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. Primeiro, das causas primárias. Segundo, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Terceiro, das leis morais. Quarto, das esperanças e consolações. A primeira parte, das causas primárias, trata de Deus. Deus e o infinito. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? E este será o assunto do nosso próximo episódio. Muita luz, muita paz.